Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos! É muito bom tê-los aqui conosco para juntos adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Aos membros congregados e os que nos visitam por meio deste canal, esperamos que em breve possamos também te receber aqui em nossa igreja. Mesmo não estando juntos fisicamente, a nossa programação permanece igual. Nos domingos, às 10 horas da manhã, inicia-se ao vivo a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. No mesmo dia, às 18h30, o nosso culto de adoração. E às quartas-feiras, às 19h30, o culto de oração. Se você tem algum pedido de oração ou você deseja participar da nossa Escola Bíblica Dominical, fique à vontade para nos mandar mensagem no número de WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. Por fim, esperamos que o seu coração possa estar aberto para receber a palavra de Deus que será ministrada e que possamos cultuar o Senhor com muita alegria neste momento. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao culto. Nós estamos no mês dos jovens, nosso tema é Jovens de acordo com o coração de Deus. E para começar o culto, eu gostaria de fazer uma leitura do livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34. Se todos puderem acompanhar, o versículo diz o seguinte: Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. Agora vou passar a palavra ao louvor. Obrigado, irmão Mateus. Convido vocês agora a estar adorando o Senhor. Vamos para isso iniciar com um versículo bíblico que está no Salmo 117, o capítulo 1 e 2, que pertence a esse salmo. Louvai ao Senhor, todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai o nome do Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor. Abra seu coração. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor que dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque e tua bondade liberta meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que é preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ao sentir o seu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém, irmãos?
Vamos nos derramar, vamos agora abrir nosso coração e dizer que o Senhor reina conosco para sempre. Ele que é o rei de nossas vidas, Ele que comanda cada momento conosco. Faça desse louvor a sua oração. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Declare: para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou para sempre exaltado é, para sempre adorado, para sempre adorado, para sempre Ele vive, para sempre Ele ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Nosso Deus ressuscitou. Aleluia, igreja. Amém. Com a palavra, o irmão Mateus. Agradecemos ao grupo de louvor e agora vou passar os avisos da igreja. Primeiramente, a nossa campanha de oração de todo dia, às 9h, iremos parar para orar onde quer que estivermos. E também a nossa campanha de arrecadação de alimentos. Todo domingo, das 9h ao meio-dia, a igreja estará aberta para receber tanto o alimento quanto doação em dinheiro. A conta da igreja para recebimento das doações estará aqui ao lado, no vídeo. E também, dia 16/8, teremos a reabertura dos cultos presenciais. Aqueles que desejarem vir, nós estaremos seguindo todas as recomendações do governo e da OMS para a segurança de todos que estiverem aqui. Agora, vou passar a palavra ao pastor Gabriel, que nos trará a palavra.
Muito obrigado, irmão Mateus. Deus te abençoe ainda mais, meu amado irmão. Que maravilha, meus prezados, estarmos juntos nessa noite de quarta-feira. Olha, esse mês dos jovens está pegando fogo, muita atividade, nossos irmãos responsáveis pelos cultos. Deus abençoe grandemente e fortaleça a vida de todos vocês. Não tenham dúvida que nesse momento difícil que nosso mundo vive, nós precisamos de gente jovem, animada em fazer a obra do Senhor com alegria. Hoje, dia 12/8, acreditem nisso, falta pouco para nós abrirmos o culto publicamente, se o Senhor permitir e se tudo ficar dentro de uma normalidade aceitável. Dia 16 estaremos juntos celebrando a ceia do Senhor e o culto, e logo depois o culto doutrinário, fazendo um grande tempo de celebração ao Senhor. E é importante lembrar que durante essa pandemia, as portas da igreja, elas poderiam até estar fechadas, mas a igreja nunca ficou aprisionada aqui dentro. Temos que louvar a Deus pelos recursos que Ele nos concede, e nós podemos então alcançar todos os lares e servir ao Senhor com muita alegria durante esse tempo tão difícil para a nossa sociedade moderna. Diante disso, este é o nosso 14º encontro. E nós vamos continuar a nossa leitura com muita tranquilidade. Hoje eu quero tomar posse de 2 versículos, e como falara no encontro anterior, Paulo ele vai tratar agora das relações familiares. Aí eu propus a você que nós dividíssemos em 2 momentos. Na última quarta, nós tratamos da relação marido e mulher, e nesta quarta, nós trataremos da relação pais e filhos, de uma maneira bem sucinta, breve, mas não vai deixar de trazer para nossas vidas algumas lições importantes para o nosso desenvolvimento da vida familiar. E esta era a intenção de Paulo. Lembra que ele para de combater as seitas, as heresias, o agnosticismo, as coisas que estavam ao redor da igreja, e ele compreende que se a igreja possui famílias equilibradas, fundamentadas no Senhor, gente que experimentou o novo nascimento, essa igreja estaria forte para resistir a todas as investidas internas, como diz aqui a carta que nós vemos estudando, como também externa, ou seja, a igreja está protegida quando todos estes irmãos estão revestidos dessa nova vida em Cristo. E aí, o que Paulo ensina e que nós podemos compreender muito fácil, aonde é o lugar mais difícil de nós praticarmos a vida cristã? Aonde? Dentro de nossa própria casa. Meus irmãos, pense, acordar com a mesma mulher durante muitos anos, viver com a mesma mulher debaixo do teto, criar filho, ter dificuldades financeiras, alegrias, tristezas, bonança, tempestade, é uma luta muito grande manter-se fiel ao casamento. E aí é interessante que nós estudamos na quarta passada, essa fidelidade à nossa esposa, ou à sua futura esposa, ou o seu futuro esposo, ela só vai ser concebida de maneira plena se essa fidelidade à sua família, ela está lastreada sobre a sua fidelidade a Deus. Então eu sempre digo, e completo até a palavra de quarta passada, nós somos fiéis ao nosso cônjuge, não por causa da nossa fidelidade a ele, em primeiro, ou a ela, em primeiro lugar. Nós somos fiéis ao nosso cônjuge por causa da nossa fidelidade a Deus, em primeiro lugar. Então, se eu sou fiel a Deus, eu serei fiel ao meu cônjuge de maneira até automática. Então, fica a lição. Aí eu dou uma dica. Quanto mais fiel a Deus nós formos em nossa casa, nós tratarmos a nossa esposa com dignidade, os nossos filhos da maneira que nós vamos estudar agora, com certeza isso representará um coração comprometido com Deus e com sua palavra. Aí continuamos a nossa jornada em Colossenses. Hoje leremos o versículo 20 e o 21, debaixo dessa breve palavra introdutória. Diz assim Colossenses 3,
versículo 20 e 21. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazer isto é agradável diante do Senhor. Versículo 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Meus amados irmãos, nós vemos em nossa sociedade vários padrões de família. E as famílias, elas estão manejando de um jeito até estranho para a própria sociedade nos dias atuais. Então, por exemplo, se você, antes da pandemia, quando a gente ia para um restaurante, nós observamos filhos pequenos jogando comida no chão. Eu já vi em restaurante filho pequeno dando tapa no rosto de seus pais. Crianças que não obedecem a um simples comando de ficar calmo, de ficar quietos. Nós estamos lidando com uma geração muito difícil. E os filhos devem entender isso. Que, por exemplo, na minha época, eu sou da geração, nem lembro que geração eu sou, mas eu não sou da Z, que é mais atual. Na minha geração, quando meu pai me dava uma ordem, ele bastava olhar para mim. E eu já entendi o que meu pai queria que eu fizesse. Então, talvez alguns dizem, mas no seu tempo havia muita violência, agressão. Eu nem lembro quando se meu pai me bateu uma vez. Eu lembro, uma vez eu me lembro, que eu fiz uma estripulia, e aí tomei umas belas cintadas na perna, não tenho nenhum trauma por isso, ok? Tomei as minhas cintadas, porque ele me mandou pagar, eu vou contar essa história rápido, eu fui em outra cidade pagar um boleto do tio Correia, de uma geladeira. No meio do caminho, parou no entroncamento da cidadezinha que a gente morava, Barcelona, no sul da Bahia. Eu vi um vereador conhecido da igreja nossa batista da cidade, eu pedi uma carona a ele, e peguei a carona e fui de Fusca até a minha casa. Quando cheguei na minha casa, ao invés de apresentar a meus pais, eu fui para o quintal e fiquei escondido lá de cima do quintal, olhando o que ia acontecer. Eu vi o ônibus descendo a ladeira, meu pai saiu para me buscar, meu pai não me encontrou no ônibus, volta desesperado, chorando, gritando. Quando eu vejo aquela cena, saio de trás das árvores que tinha no meu quintal lá do interior, eu saio e disse, eu estou aqui. Aí você entende o que aconteceu, né? Minha mãe me segurou e meu pai me deu meu pai me segurou e minha mãe me deu umas leves cintadas, e eu nunca mais descumpri uma orientação de meus pais. Imagine, descer no meio do caminho, pegar uma carona, ficar escondido no quintal de casa, ver meu pai desesperado. Digamos que isso não é uma coisa boa, mas uma pequena estripulia. Então as relações eram diferentes em certo tempo, em certo momento. Mas o que nós temos então é uma sociedade hoje extremamente complexa e diversa. Então o padrão que nós escolhemos para a nossa relação como marido e mulher, nós pregamos quarta passada, nós temos que escolher também determinar dentro da nossa casa um padrão desta relação com os nossos próprios filhos. E aí qual é a base desse nosso padrão? A palavra de Deus. Então, versículo 20 e 21, dá este padrão, onde eu vou destacar 2 pontos e concluir a minha breve reflexão. Então, em primeiro lugar, essa relação de pai para com o filho deve produzir no coração dos filhos, e aí o texto é bem interessante, ele não começa orientando os pais. O versículo 20 orienta os filhos, e aí, pelo poder do Espírito Santo, Paulo dá uma orientação doutrinária aos filhos cristãos. E aí Paulo diz, olha, vocês filhos precisam estabelecer o pilar da obediência aos seus pais.
E é interessante que esta obediência aqui ensinada não é a obediência apenas naquilo que nos dá prazer. E é interessante que o texto diz que esta obediência, diz o texto, ela é em tudo. E aí, meus amados irmãos, entenda que os pais receberam esta autoridade delegada do próprio Deus, de zelar por seus filhos, de cuidar, alimentá-los, supri-los, nutri-los e educá-los de uma maneira vigorosa e da melhor maneira possível, dentro da condição financeira de cada família. Mas o que nós temos que ver aqui, que quando um filho, aprendam isso, filhos, rejeitam ou menosprezam a autoridade delegada que Deus deu aos pais, este filho está desobedecendo o próprio Deus. Então lembre-se disso, o seu pai é a autoridade de Deus sobre a sua vida, a sua mãe, ou melhor, os seus pais são a autoridade delegada de Deus sobre a sua vida. Agora, o que falta muitas vezes nos pais, e aí nós veremos mais adiante, é que falta sabedoria para conquistar a autoridade, a chamada autoridade conquistada. Aquela autoridade que é conquistada em amor, como eu falara na quarta anterior. Então, manejar desta autoridade delegada para esta autoridade conquistada, nós veremos daqui a pouco algumas orientações. Os pais têm que caminhar alguma milha com os seus filhos para ter esta autoridade plena. Então, o que é preciso ficar claro, que a obediência, ela é agradável diante de Deus, e todos os filhos devem aprender, e que quando os filhos aprendem a obedecer à autoridade de seus pais, eles vão obedecer a toda autoridade constituída, toda autoridade, em todo o nível social de nossas relações. E aí precisa ficar muito claro ao nosso coração, que esta autoridade, esta obediência, ela é muito mais proveitosa para os filhos, o ganho é maior para os filhos do que para o próprio pai. Por quê? Aproprie-se, filhos, preste atenção, por favor. Todos os filhos, preste atenção. Se aproprie de um ativo que você não tem. E sabe qual é o ativo que você não tem, que seu pai e sua mãe têm? O ativo da experiência. Então você não precisa sucumbir diante de várias situações na vida, se você tem o ativo da experiência, e se você se apropriar dessa experiência, a sua vida terá menos dor. Aprenda isso em nome de Jesus. A gente observa e evita algumas dores que a experiência dos pais podem trazer sobre as nossas vidas. A exigência de Deus é que esta obediência seja de maneira plena na parte do filho para com o pai. Agora grave isso, você, filho, tem um bônus por obedecer. Tem bônus. Abre aí em Efésios capítulo 6. Você tem um bônus. Efésios capítulo 6, 1 a 3. Receba o seu bônus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a consequência? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus. A obediência traz vida longa, traz prosperidade em nossa vida como filho. Versículo 21, por fim, Paulo agora orienta ao pai. E lembra que o pai tinha um poder de vida ou morte sobre os filhos. Na antiga república, através do patepotestas. No entanto, meus amados irmãos, o versículo 21 diz o seguinte: vós pais não irriteis os vossos filhos. E este é um ensino muito poderoso,
que o que o Espírito de Deus diz ao meu e ao seu coração como pai, é que nós devemos estabelecer com nossos filhos uma relação não de opressão, não de peso, mas o que Paulo está dizendo pelo Espírito é que os pais são irritados a não irritar os seus filhos, ou seja, quando esta vida familiar, quando esse exercício da autoridade, quando esse exercício e a prática do ensino, ele é rodeado, lastreado pelo amor, pela compreensão e, acima de tudo, meus amados, por perceber que aquele que é o nosso filho tem uma longa jornada de aprendizado. Então, há um ponto que precisa ser muito destacado. Nós precisamos repensar como está a nossa comunicação com os nossos filhos dentro de nossa própria casa. E por que os filhos são desobedientes, se irritam muitas vezes com os pais? Em primeiro lugar, porque muitas vezes há uma incoerência entre aquilo que o pai fala e aquilo que o pai vive. Isso irrita os filhos. E é interessante, meu pai, ele bebia muito, e ele dizia para mim assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quando eu comecei a crescer na igreja e vi aquilo, ele disse, aí quando comecei a ter maturidade, eu disse a ele um dia, se você quer que eu não beba e não tenha esse comportamento que o Senhor tem, eu preciso que o Senhor seja um bom exemplo dentro de casa. Então a bebida traz desordem ao nosso lar. Esta foi uma palavra confrontadora com ele, porque era incoerente o que ele falava, e ele é um bom pai. Se ele está me ouvindo aqui agora, hoje, nesse momento, ele é um bom pai. Eu me sinto muito honrado de tê-lo sobre a minha vida como minha liderança. Mas entenda, nesse momento da vida ali, e é importante que cada filho entenda, muitas vezes a irritação do filho é pela incoerência de nossas palavras. Segundo problema que acontece na irritação dos filhos é quando não há regras claras dentro do lar. Não há limites estabelecidos. Então, pai, estabeleça limite. Estabeleça a hora de acordar, a hora de dormir, a hora de comer. Estabeleça, mãe, a organização do seu lar, para que traga sobre os seus filhos a obediência dentro deste padrão estabelecido por vocês, pais. Deixe isso claro a eles. Em terceiro lugar, estabeleça o diálogo. Converse sobre tudo. Deixa eu dar um exemplo para você. Meus filhos foram fazer vestibular e prestar a prova. E eu sou muito incentivador e cobro muito eles sobre o estudo. Eles estavam indo fazer a prova, eu parei o carro e disse assim a eles, diálogo é isso. E eu estou aprendendo muitas coisas ainda, tenho muito que aprender, mas posso lhe ensinar isso, ou lhe lembrar isso. Quando parei o carro, porque eu vinha cobrando eles assertivamente muito estudo, muito esforço, na porta de fazer o vestibular eu parei e disse, olha, independente do resultado que vocês obterão nesta prova, seja positivo ou negativo, não se preocupem, porque quando terminar esta prova, eu estarei aqui fora aguardando vocês para enfrentarmos qualquer tipo de resultado, porque comigo e com sua mãe, vocês poderão contar para sempre. Vocês entenderam isso? Vocês imaginam como eles foram fazer a prova? Tranquilos de coração? Sabendo que independente do resultado, nós estaríamos ali do lado deles? Eu não sou um pai perfeito, tenho até muitos erros. Estou aprendendo. Mas, se você observar a minha vida, eu posso dizer com muita tranquilidade, meus filhos temem e amam ao Senhor de todo o seu coração. Esta prova está posta todos os dias em que nos relacionamos, não apenas aqui na igreja, mas fora de nossa comunidade de fé. Então, pais,
definam um padrão de diálogo elevado em sua casa, em nome do Senhor Jesus. Poderia passar a noite toda dando algumas orientações sobre como não irritar os filhos, e quero concluir dizendo o seguinte, que é preciso estabelecer disciplina, não apenas disciplina de horário, mas também disciplina no compromisso com o Senhor. E lembre você, pai, que uma das maneiras de você não irritar os seus filhos é ensinar a ele a doutrina do Senhor. E eu falo com você, sacerdote do lar, você, o homem da casa, o provedor, o líder. Ensine aos seus filhos a palavra de Deus, e eles com certeza não serão garotos e garotas irritadas. Por fim, Paulo vai dizer que se nós não estabelecermos diálogo, disciplina, orientação, comunicação, estabelecermos regras claras em nosso lar, nossos filhos ficarão o quê? Desanimados. E aí, qual é o desânimo? É o desânimo na fé. Então entenda, se você tem uma relação boa com o seu filho, se você doutrinar ele nos caminhos do Senhor, você não desanimará o seu filho da fé e da palavra de Deus. Então, pais, não irriteis os vossos filhos, filhos, sede obedientes, não apenas naquilo que te agrada, mas em todas as coisas que você seu pai lhe orientar e sua mãe, sejam obedientes. Que o Senhor Deus te abençoe grandemente. Nós vamos orar encerrando o culto nessa noite. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por esse tempo tão especial de louvor e adoração. Eu oro mais uma vez por esse mês da nossa juventude, que o Senhor possa fortalecer e guardar o coração de cada um destes jovens em teu altar. Eu oro ao Senhor de maneira que cada família também criem os seus filhos em toda a doutrina do Senhor, e que os filhos sejam obedientes aos seus pais, e que possamos, como família, glorificar o teu nome. Nós oramos agradecidos por esse tempo tão precioso, e que a tua palavra não volte vazia aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Ótima noite. Obedientes aos pais, e pais não irritando os seus filhos. Ótima noite.